Uma promessa antiga é o título. Salmo 132. Diz assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, e como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, nem darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jar. Entremos a sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis, por amor de Davi teu servo. Não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação para os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Aqui, esse salmo fala da preocupação de Davi. Davi tinha uma preocupação de construir o templo do Senhor, a casa de Deus, que posteriormente foi construído por Salomão, o templo de Salomão. E Davi tinha essa preocupação. E Davi era um homem muito fiel a Deus, muito confiante em Deus. Davi tinha uma aliança, um compromisso, uma fidelidade com Deus. Ele tinha esse desejo, essa preocupação. E a palavra diz, no versículo 13, ele diz assim: pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu por sua o quê? Morada. Quer dizer, Deus nos escolheu para fazer de nós a sua morada. Diga glória a Deus. Você foi escolhido por Deus para Ele fazer morada na tua vida. Deus nos escolheu para fazer morada. E quando Deus faz morada, então a vida daquela pessoa será muito abençoada. Será muito. Deus vai fazer uma obra extraordinária. Ele diz aqui, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu quê? Repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Diga glória a Deus. Deus, Ele escolheu você, Deus nos escolheu
para fazer morada, não somente hoje, não somente por um mês, um ano, mas para o quê? Sempre. Para sempre Deus vai habitar. Para sempre Deus vai fazer morada. Como nós sempre falamos aqui, Deus nunca abandona o homem. É o homem que abandona quem? A Deus. Deus nunca, Ele deixa de habitar. Ele vai deixar de habitar se aquela pessoa deixar de servir a quem? A Deus. Aí Ele deixa de habitar. Aí Ele deixa de fazer morada. Quem está compreendendo, gente? Quando Davi, ele pecou, ele errou, ele falhou, então ele se arrependeu e ele suplicou a Deus para que o Espírito de Deus não se retirasse dele, ou seja, para que Deus não deixasse ele, porque ele se desviou do caminho. Mas logo ele se arrependeu e ele suplicou a Deus para que o Espírito de Deus permanecesse com ele. Está escrito ali, ó. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então Davi, ele tinha essa consciência, que se Deus não habitasse nele, que se o Espírito de Deus não habitasse nele, facilmente ele seria derrotado. Quem está compreendendo, gente? Davi, ele sabia disso. Tanto é que quando ele enfrentou o gigante, quando ele enfrentou o gigante Golias, Davi não tinha medo não. Os soldados tinham medo, mas Davi não tinha. Aliás, ele até falou, quem é esse filisteu aí para afrontar o exército de Deus vivo? Quem ele pensa que ele é? Ele pensa que é alguma coisa? Ele não é nada não. Eu vou te enfrentar em nome do Senhor e vou vencer. E ele venceu. Amém? Porque não sou eu, não é você, não é nós que vencemos, não é nós que prevalecemos, não é nós que conquistamos. Tudo é Deus. Quem faz a obra é quem? É Deus. Se o Espírito de Deus não estiver habitando o homem não consegue fazer nada. É ou não é? Ele não consegue nem se curar de um resfriado, ele consegue. Quem está entendendo, gente? O homem sozinho não consegue nada. Absolutamente nada. Sem Deus, ele não consegue nada. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Não consegue. Sem Deus, ninguém consegue nada. Quem está entendendo, gente? Sem a presença dele, o homem não consegue nada. Agora, quando Deus habita, aí ele consegue tudo. Amém? Aí ele vence todas as batalhas, todas as lutas. Ele vence todas as tribulações, provações. Nada vai conseguir vencê-lo. Porque Deus é com ele. Quem está compreendendo, gente? E Deus faz uma grande obra. Como ele diz aqui, ó, este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Diga glória a Deus. Esse preferir é o mesmo que escolher. Sim ou não? É o mesmo que escolher. Deus te escolheu. Quem crê que Deus te escolheu? Você crê? Não foi o homem que te escolheu. Não foi a religião que te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Ele preferiu você. Quem está compreendendo, gente?
Ele preferiu você. Deus me preferiu, Ele me escolheu. Então, a vontade dEle é habitar para sempre na minha vida. E quando Ele habita, Ele diz aqui, ó, no 15: abençoarei com o quê? Com o quê? Abundância. Deus vai te abençoar com abundância. O seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de quê? Salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Júbilo é alegria. É o que Deus ele faz na vida do homem. Deus prospera, Deus traz abundância, Deus dá salvação, Deus nos dá alegria. Deus nos abençoa de tal maneira que você tem alegria. Você pode enfrentar lutas, tribulações, você tem alegria porque você sabe que você vai vencer. Diga glória a Deus. Você tem a certeza que você vai vencer. Por quê? Porque não é você, é Deus que habita em você. E a palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, Deus é comigo, Ele habita em mim, então eu vou vencer. Eu vou vencer e não tem nada e ninguém que vai conseguir impedir, prevalecer. Quando a Bíblia fala quem será contra nós, tem muitos inimigos, muitos adversários, mas eles não vão vencer. Amém? Tem muitos inimigos, adversários que se levantam, o mal se levanta, mas ele não pode vencer, não vai prevalecer, porque Deus é por nós. Diga glória a Deus. E é o que diz aqui no 18, né? Finalizando aqui os Salmos, diz assim, ó: cobrirei de vexame os seus o quê? Inimigos. Inimigos aí é doença, miséria, é todo mal. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua o quê? Coroa. Sobre ele, ou seja, sobre a sua vida, florescerá a sua coroa, ou seja, a bênção de Deus na sua vida. Quem entendeu a mensagem? Então Deus quer habitar em você, hoje, amanhã e sempre. Mas é necessário você também desejar isso. Diga glória a Deus. Desejar. Que o mundo, o diabo, que é o sedutor do mundo, o diabo que é o tentador, o sedutor, ele trabalha incessantemente para que aquele que está habitando na casa de Deus e Deus está habitando nele, para ele se desviar. Quem está compreendendo, gente? Foi o caso do filho pródigo. O filho pródigo, enquanto ele estava na casa do pai, ele tinha tudo. Enquanto ele habitava ali na casa do pai, ele tinha tudo. Enquanto ele estava ali debaixo da tutela do seu pai, não faltava nada para ele, tinha tudo. Aí ele saiu, foi para o mundo, perdeu tudo. Quem está compreendendo, gente? Porque ele já não estava mais com o pai. O pai não tinha mais domínio sobre ele, cuidado sobre ele. Estava sozinho.
Aí o mal começou a destruir, até que ele caiu em si. Ele estava cego espiritualmente, Aí a Bíblia diz assim, então caindo em si, ou seja, ele não estava em perfeito juízo. Quando a pessoa deixa de buscar a Deus, ela não está em perfeito juízo. Quem está compreendendo, gente? Quando ela se desvia do caminho, quando ela deixa de servir a Deus. Por exemplo, tem pessoas que não vêm domingo na igreja e para ela é uma coisa natural. Quem está compreendendo, gente? Mas tem pessoa que se ela faltar domingo na igreja, ela não fica bem, ela se sente mal, é ou não é? Tem uma diferença, porque ela já é fiel a Deus, Deus já habita nela, Deus já faz morada na vida dela, então, se ela não vir, ela fica ruim, é ou não é? Ela fica mal. Então o filho pródigo ele caiu em si, ele não estava bem. O mal estava agindo na vida dele. Aí ele pensou, não, peraí, eu estou aqui passando fome, estou aqui passando necessidade, estou aqui desejando comer a lavagem dos porcos e não tem nada para mim, estou passando fome. E na casa do meu pai tem pão com fartura. Está lá, ó. Tem pão com fartura. E aqui eu morro de quê? Morro de fome. Assim é a vida do homem sem Deus. A vida do homem sem Deus é assim. Ele tem necessidade. Quem está compreendendo, gente? Mas com Deus ele tem fartura. Diga glória a Deus. Quem quer ter fartura? Eu quero ter fartura, e fartura de bênçãos, diga glória a Deus. Ser mais e mais abençoado, mas para isso Deus tem que habitar, tem que continuar habitando, diga glória a Deus. Fica de pé, vamos orar. Deus tem que continuar habitando. Ele não pode deixar de habitar. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, é um preceito, né? uma orientação, uma recomendação. Diz assim, não apagueis o Espírito. Está escrito. Não apagueis o Espírito, ou seja, o Espírito de Deus habita em você. O Espírito Santo ele habita, mas tem pessoas que desprezam e o Espírito Santo já não habita mais. Está escrito ali, ó. Não apagueis o Espírito. Se apagar é ilustrativo, né? Porque o Espírito ele é simbolizado pelo fogo. O fogo, né? Então, apagar o fogo é que nem a fogueira, é que nem a chama, aquelas brasas da fogueira. Se tirar uma brasa da fogueira, ela vai o quê? Apagar. Mas enquanto ela estiver ali, ela vai estar acesa, o fogo. Quem está compreendendo, gente? Assim somos nós. Por isso que a Bíblia diz, não deixe de congregar. Está escrito. E não deixemos de congregar-nos. Não deixe. Por quê? E quem deixa de congregar, o fogo apaga. O Espírito Santo é apagado na vida dela. E o mal começa a agir. Está escrito ali, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então essa chama tem que estar sempre acesa, amém? Que é a presença de Deus na sua vida, o Espírito Santo habitando,
E aí você vai continuar abençoado. Aliás, você vai ser mais ainda. Quem vai ser mais abençoado? Glória a Deus. Coloque as mãos sobre o teu coração.